A gente flerta todo dia com ansiedade, bicho. Porque a gente é programado pra pensar daqui a 3 anos. A gente flerta. Todo dia a gente dança uma valsa. Mas só tá rezando pra não pisar no pé. E se pisar no pé, ela dá um tapa na nossa cara, da ansiedade vem alguma coisa, daí isso vem um burnout, do burnout vem outra coisa. A gente flerta. Todo empreendedor sabe, bicho, você flerta com ansiedade. A gente tem que tomar cuidado com a cabeça, cara. A gente tá vivendo numa era onde muito empreendedor tá batendo pino, cara. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento. O cara enxergou que é com esse instrumento que eu vou mudar minha vida, bicho. Eu entrei aqui no ponto A, ele só precisa ter a clareza do ponto B. Todo poder que ao invés de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Então todo mundo que tem uma competência, uma característica, coloca em prol ao outro, ninguém vai ser mais bem recompensado que você. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Extremos, podcast aqui que conta os bastidores da vida, da rotina e os extremos também dos empreendedores brasileiros. Ao meu lado, o co-host mais querido do Brasil, ele, o querido Guaxinim que de acordo com ele, o cabelo vem melhorando, o cabelo vem crescendo, a gente só não vem vendo. É isso daí, pô. E de novo, estamos aqui esse ano mais tecnológico, o cara com iPad. Ele cismou com o iPad. É um ano novo, é um ano da inovação, um ano da tecnologia, como diz Toguro. Eu continuo aqui escrevendo como os maias escreviam. Sabia que os foguetes já dão ré? É isso aí, pô. É, rapaz, um ano da Copa do Mundo. Bom, hoje o podcast tá super especial, tá? Lembrando que esse ano a gente tem a parceria da querida Salesforce, que é a solução 360, desde a aquisição do cliente, a gestão de carteira ali que você pode usar no seu negócio e que tem planos aí para qualquer segmento e para todos os negócios. Então, se você é empresário aí e quer melhorar a gestão de cliente, conheça depois a Salesforce, que com certeza ela não só está sendo mantenedora desse projeto aqui dos extremos, como também pode ajudar você no seu negócio. E o convidado de hoje é super especial, hein? Esse é Special Edition. Esse daí é do teu time, cara. Esse é do meu time, mano. Esse é do teu time. Pô, Esse é capitão do meu time. Porra. Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês. Ele é capitão do Bora Vender. Cara, eu tava falando isso antes. Tudo que o cara mete a mão, além de dar certo, é muito bem feito. Você pega o livro, o post do cara, o book, tudo que o cara se propõe a fazer, o cara faz com excelência. A palavra é excelência. Não é só vender, é entregar também. Eu acho que a maior força desse cara de venda é o nível de entrega que ele faz. Tesão. Pô, obrigado. Galera, aqui com a gente hoje, ele que com certeza você conhece, já curtiu muito conteúdo do cara, acompanha, Caio Carneiro. Obrigado, dupla. Obrigado aí pelo imagina. tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um podcast incrível. Eu adoro fazer esse moleque rir, é muito bom, é muito bom. A gente tá muito feliz com a notícia. Tá muito bom, tá muito cara. feliz. Tá leve esse podcast. Porra, esse podcast caiu, tá bom, tá assim. Eu vi, vocês já entraram meio Veio que num flutuando, momento vocês estão diferente, aqui, um momento vocês de, estão- porra, de Pô, que legal. conquista. Você vê no Comecinho de ano, né? momento Tamo gravando auge, assim. só história boa. Opa, Não podemos contar Palmeiras ainda. ganhou ou não? Empatou ontem, 0x0 com o não. São Paulo. Foi um joguinho travado. É porque eu não tava lá. Sempre, olha só. Verdade, toda vez que a gente Ó, vê jogo junto, ele é pé quente. Já pô. tá cavando convite de graça. Não, a gente tá junto sempre, ele sabe disso. Pô, Isso aí direto, é foi bom. umas 3, 4 vezes lá com a turma, lá com o Israel, com o Caio, Sim, foi animal. Com a mulher, com os com a filhos. esposa, com os Puta, moleques. legal pô. demais. Irmão, eu tenho que Bora. começar com uma pergunta. Manda. Defina a venda pra mim. Cara, venda pra mim é a capacidade de solucionar, né? Eu acho que pra ser bem clichê, mas não dá pra fugir dos clichês, né? Então, o vendedor, aquele que vence a dor, né? É a capacidade de você resolver o problema de alguém por intermédio de alguma coisa que você acredita, um produto, um serviço, é a troca, né? Então, eu acho que a gente fugir a ótica disso, você perde realmente o lance da entrega. Por exemplo, o pior vendedor é aquele que comemora a venda. Por quê? Ele comemora antes da etapa final, né, bicho? Você tem que comemorar quando você entrega. Quanta gente só nesse setup básico, que às vezes comemora a venda, aí no dia seguinte parece que você muda a relação com a pessoa. Quem nunca, né? Comprou alguma coisa num lugar, no dia seguinte ninguém te atende mais, puxava teu saco, ela não puxa. Te tratava com carinho, agora, porra, mudou, né? Pô, antes me atendia rápido, depois que eu paguei, sumiu. Então, eu tenho muito esse lance da entrega, na diferença. Pra mim, vender é isso, cara. Capacidade de resolver o problema de alguém, por meio de alguma coisa que você possui. Que animal. Cara, qual palavra você acha que define mais um bom vendedor? Se importar, bicho.
vendedor tem que se importar. Sei que é duro, por exemplo, e eu nasci, eu brinco, né? A gente tá falando do Flávio, né? Eu brinco porque eu vim da rua, né? Minha escola é rua. Eu conhecia a venda direta, eu era muito moleque. Então, o famoso porta a porta, que é uma escola de vendas. Então, eu fui treinado na rua, bicho. Né? Então, eu vim Conta uma história inusitada tua de venda. Puta, velho, vai ter várias aqui. Tem umas legais, que eu comecei muito novo. Mas, Com quantos anos você começou a vender? cara, eu comecei, minha história foi com 13, 14 anos de idade, eu comecei a vender coisa na escola. 12, sétima série tá com 12, né? Sétima série, eu tinha 12 anos de idade, meu pai me sentou comigo e falou assim, filho, você já tem 12 anos, é importante você aprender a administrar suas finanças, você vai ter um orçamento de 100 pila. Então, pra você voltar pra casa e tal, pra você comer, se faltar, se vira, se sobrar mérito teu. E o meu tesão era sempre como fazer esses 100 virar 200. Meu pai era representante comercial de autopeças, carro, caminhão e trator. Então, a referência que eu tinha em casa era um cara que tinha uma maleta, lembra daquela época? Aquelas maletas com 100, fazia ploct. E a maleta dele, aquela dura, lembra? Aquela velhaça de couro. Eu tenho até hoje, sabia? Eu guardo cartão, documento. Aí a maleta do meu pai, meu sonho era ver o que tinha dentro daquela porra. E aí dentro, assim, cara, era uma calculadora, uma lapiseira, grafite 07, aquela bege, não sei se vocês lembram. Isso era um tesão, a 07 era difícil de comprar, hein? Difícil de comprar. Era 05 a padrão, que quebrava muito, 07 eu era muito é cara grosso. que escreve muito. Eu lembro, cara, o dia que meu pai me deu uma lapiseira 1.0. Pô, foi tipo o coqueluche do... Chegava no colégio assim na cara dos outros. Aí a maleta, lapiseira, calculadora, catálogo e ficha de preço atualizada do mês. E o trabalho do meu pai era se meu pai sair de casa e visitar cliente. Então eu sempre associei com trabalhar e vender alguma coisa, olha que louco. Quando eu chegava no elevador ou tava com alguém, eu nunca perguntava, tio, o que você trabalha? Tio, você vende o quê? Essa era a minha pergunta. Tio, o que você vende? Cara. Você vende o quê? Eu percebi que até deixava algumas pessoas desconfortáveis ao ponto de não saber explicar. Né? Não, o tio é médico. Ah, tá, mas você não vende? Né? Então era sempre minha ótica, porque eu cresci com um cara que era representante comercial. Então meu pai saiu o dia inteiro batendo na porta de cliente, visitando. Várias vezes eu já fui com ele. Eu achava muito massa esse lance de sentar, ouvir aquela coisa, negociar, apertar a mão, sair com um pedido, sair feliz pra caramba, o destaque da comissão dele, daquela venda que ele fez. Então esse foi meu ambiente. Isso naturalmente me levou a gostar de vendas, que naturalmente me seduziu a empreender. Né? Porque o vendedor em si, por mais que ele que ele trabalha dentro do mercado tradicional, o espírito empreendedor dentro dele é muito forte. É muito brutal o espírito empreendedor dentro de um vendedor. É brutal, assim. Você acha que o vendedor, sem ter... Todo vendedor é empreendedor? Ele tem um espírito. Às vezes ele não tem todo o culhão que envolve o ciclo completo. Mas é empresário também, né? Não é ser empreendedor, é o Sim. cara querer ser empresário. Sim, e às vezes é muito do lance. Por isso que eu deixo claro isso pra todo mundo, do orgulho que eu tenho. Bicho, eu resolvi minha vida ganhando comissão. Eu mudei a vida da minha família ganhando comissão. Eu não foi aquele cara que era super empresário, inventei um app. Não, bicho. Eu ganhei comissão, mudei minha vida. Por isso que eu acho que são 2 estágios, né? Você aprende a vender, você resolve a tua vida. Por exemplo, os maiores vendedores de grandes empresas que eu conheço, tudo já ganharam mais de 1 milhão. Já ganharam seu primeiro milhão. Você pega as maiores empresas do mundo. Você pega as maiores empresas do Brasil, que tem cultura de vendas. Pega uma Cirela, por exemplo. O campeão de vendas lá já resolveu a vida dele. Já resolveu. Então, quando você aprende a vender, por exemplo, eu falo, né? Quando você domina a habilidade de vender, você fica milionário. Quando você domina a habilidade de criar uma empresa com uma musculatura de venda robusta, você fica multimilionário. Mas eu gosto de trazer isso, porque quanta gente agora, por exemplo, o cara ganha comissão, mas às vezes a gente acha ele um patinho feio. Às vezes o empreendedor fala, porra, bicho, ele se coloca no segundo escalão. Saca? Então, enfim, mas eu comecei quando era moleque. Você e Flávio, né? Acho que foram um dos primeiros caras, quando eu comecei, quando o Rony começou, o próprio Thiago Côncia, essa galera toda que desbravou e acho que tem ressignificado o orgulho de ser vendedor, né? Começou muito com você e Flávio. Conta como é que foi a chegada de você querer formar novos vendedores, né? E você ter se tornado Hoje o Vendas tem quantos vendedores que vocês formam? Puta, ano passado, a gente formou quase, na nossa certificação de varejo, quase 15 mil alunos. Caramba. Então, tipo... É gente. É muita gente. E você já vinha, né, dessa formação nos seus jobs antes. Então, de onde vem... O que você acha que é o grande desafio de você formar vendedores? Tem algum perfil certo? Alguma rotina? É ritual? O Adib agora também entra nesse time nosso. Sim, de o Adib é fera ter orgulho também. de ser vendedor e tal. Queria saber um pouco disso. Cara, porque... enfim, você é um dos grandes protagonistas também
sempre foi uma coisa muito mistificada, né? Geralmente uma mãe que arrumou um emprego para um filho, chega para um amigo e fala, porra, você tem emprego pro meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. E ainda mais, eu senti isso muito na pele, desde a época do colégio, né? Eu comecei a vender coisas na escola, eu estudava num colégio legal em São Paulo, um colégio particular, e eu já vi que tinha resistência, meus amigos tinham vergonha de mim. Eu lembro que quando eu ofereci uma coisa pras meninas, então, meus amigos, pô, cara, não oferece pras meninas não, senão vão achar que nós é fudido, porra. Eu falei, que loucura, bicho. Que loucura, não. Eu sempre enxerguei o contrário, né? Por exemplo, vendas é uma máquina do tempo, vai acelerar, velho. Quanto mais eu domino essa máquina, mais eu acelero o meu objetivo, a minha conquista. Então, eu me liguei nisso muito rápido. E quando eu fui parar, por exemplo, na venda direta no porta a porta, é um setor que não tem nenhum prestígio. Né? Então, o vendedor, geralmente, e isso é tão forte que às vezes até o próprio vendedor não tem coragem de colocar o que realmente ele é no cartão de visita, porra. Consultor. Não tem orgulho. Não Precisa ter lá, orgulho, colocar, sei lá, gerente de contas. O que é gerente de contas, bicho? Entendeu? É consultor de tal, agente autônomo. Não tem vendedor. Então, até dentro do próprio setor tem esse lance do patinho feio. Porque a palavra carrega muito aquela coisa do vendedor de carro, né? Do cara que te empurrou, do cara que te... Do vendedor ruim, do que quer te passar o pé. A palavra vendas ficou muito associada a isso, né? E eu vi que porque já percebeu que todo negócio muito bom, o cara construiu, o cara empreendeu. Todo negócio muito ruim, o cara vendeu, porra, pirâmide. O cara... A venda, ela tá poucas vezes associada aos grandes feitos e muito associada aos rolos, aos problemas. Porque é tão democrático, por exemplo, vender. É uma coisa que é democrático. Você não precisa de uma certificação, você precisa de tal pra você vender. Você precisa de decisão de querer. Então, como é democrático, qualquer pessoa pode ter o contato com vender alguma coisa. Só que por conta que é democrático, você não tem aquela barra de segurança de vir só também quem quer fazer a coisa certa. Então, é que quem nunca foi abordado por alguém que não tá vendendo, tá aplicando a empurroterapia. Querer fazer você forçar algo no qual você não quer, nem precisa, nem pode. Todo mundo acho que já caiu por uma experiência e aí é ruim, aí você tem aquela marca. Mas aí... Que tem um pouco a ver com o que você falou antes, né? Sim. Que o papel do vendedor é cuidar. Exatamente. É se preocupar, é se importar. Você tem que se importar. Na hora que você se importa... Isso acaba. Isso acaba. Porque você vai perguntar, você vai entender, putz, está no momento dele, é a melhor coisa que ele pode adquirir agora, ele tem um poder aquisitivo para poder fazer isso, está no momento certo, e daí você não vendeu mais, você resolveu um problema do outro lado. Aí você começa a colocar só que com as pimentas do cotidiano, por exemplo, sabe uma coisa mais difícil de vendas, Alfredo? É você ir pra uma venda precisando dela, bicho. Sabe quando você vai fazer uma venda, mas você precisa dela? Por exemplo, eu já tive isso. Eu já fui fazer uma venda que eu sabia exatamente quanto eu ia ganhar de comissão se fechasse e eu já sabia até onde ia gastar a comissão. Só que você já tinha tomado a dívida dela ou não? Porque Cara, daí você ia precisar, né? Aí eu ia precisar. Aquela coisa, puta, bicho, se eu fechar eu vou ganhar tanto, se eu ganhar tanto, resolvo esse problema. Eu tiro esse boleto da frente, bicho. Então, quando o vendedor, por exemplo, é uma montanha-russa. É uma montanha-russa louca, né? Porque todo dia 1 você começa do zero. Todo dia 1 é zero. Você tem um puta mês, dia 30, comemora com o time. No dia seguinte, volta pro zero de novo. Então, eu tenho um ponto sobre isso, que eu acho que é interessante. Eu acho que isso é uma das coisas que assusta as pessoas. Sim. E pessoas boas. Sim. Eu acho que, na verdade, quando você começa a ter mais técnica por trás, né? Você tem, por exemplo, pipeline de vendas. Você tem o teu funil ali. Você não começa do zero. Exato. O teu mês, na verdade, se teu ciclo de venda é 10 dias, o teu mês começou no dia 20. E aí, dia 20, o lead entrou no site, você já qualificou, o teu time de SDR, você tá lá. Então, eu acho que foram criando métodos, né? E eu acho que é o que a gente ensina aqui, é o que vocês compartilham lá no Vende-se, que, cara, quebram essa coisa do que, porra, o vendedor tá sempre tendo que se matar, tá sempre fudido, tá sempre que... Não é. Se você tiver planejamento, uma rota, você consegue ter previsibilidade em cima do teu trabalho. Total. E aí muda um pouco essa sensação do, então se eu for vendedor, eu tô do zero sempre. Eu lembro disso, assim, eu acho que eu sou mais, hoje em dia, eu me considero mais um comunicador do que um vendedor. Um educador, né? Porque eu acho... Não, eu digo comunicador porque eu acho que a minha capacidade de comunicar, desde o one-to-one, desde o coletivo, ela tem carisma, ela engaja, ela consegue manter as pessoas, ela direciona as pessoas. Na hora de vender, eu acho que eu faço um mau negócio, porque eu odeio perder. Então eu acabo
tentando viabilizar sempre o máximo. E aí isso aí muitas vezes é ruim, porque você não precifica como você deveria, você deixa o negócio mais barato porque você quer ter mais facilidade de venda. Então eu já me julgo assim. Eu já acho que eu preciso... É uma coisa que, por exemplo, eu confio muito neles. Pô, preço, cara. Sempre que muda preço, eu falo, porra, mas vai mudar preço, não é melhor a gente seguir. Só que isso faz parte de construir um negócio sustentável, um negócio saudável, etc e tal. E eu acho que o vendedor, ele tem essa questão do cuidar, do preparar. E eu vejo essa diferença no perfil da galera do time, sabe? Então, eu acho que hoje em dia, com todas essas ferramentas que existem hoje, o vendedor ele não precisa ficar sempre no muro. E quando eu comecei, eu sempre foquei em negócio de recorrência. Porque eu tinha esse medo. É aquela coisa, quanto menos você domina etapas e processos, mais essa montanha-russa emocional ela vai te abalar. Por exemplo, na hora que você domina as etapas e processos, você sabe que, por exemplo, a maior previsibilidade de receita está muito mais na tua capacidade de geração de lead. Então você sabe que entrou um nome e um e-mail, você sabe que é uma venda futura, e você vai resolver o problema de alguém e tá tudo bem. Então quando você tem essa ausência de conhecimento de metodologia, etapas e processos, a tua avalanche emocional é um horror, né? Por isso você tem uma frase muito boa, né? Qual? Do não. Sim, o não é um cheque predatado pro futuro. Essa é muito não boa. É um cheque predatado, cara. É um cheque predatado. Você tem que saber disso que é um cheque. E aquela coisa, treinar não vende, vender treina. Você fica 2 horas no treinamento de venda, tua carteira de cliente não aumenta. Agora você fica 2 horas prospectando, mesmo se você não fechou, você sai melhor. E como foi isso quando você falou que você era novinho e você começou a vender na escola? Eu comecei a vender na escola, meu avô percebeu essa habilidade minha comercial muito cedo. Meu avô tinha uma pequena autopeça, comecei a trabalhar junto com ele. E aí comecei a enxergar e começar a ver a mecânica de um processo de vendas real, sabe? Desde chegar numa chapa de ferro até sair num rolamento de embreagem. Falei, porra, que legal. E daí você começou a vender com o teu avô? Comecei a trabalhar com meu avô, fiquei 2 anos ali, fazer minha grande faculdade de negócio, foi olhando seus filhos, visitar cliente, aquela coisa, ir lá e pegava, vou lá visitar fornecedor, contratando alguém, demitindo alguém. Eu lembro a primeira vez que meu avô demitiu alguém na minha frente, cara. Tinha 17 anos de idade, meu avô falou assim, cara, eu acho que vai ser uma experiência importante pra você ver. Você tem que ver a parte legal, mas tem que ver a parte chata também. É isso aí. Sabe? E aí, nunca mais esqueço da mulher. E foi muito duro, assim, pro meu avô. É ruim, né? Não é legal. Ninguém gosta de você mandar alguém embora. É bem ruim. E depois de lá, você foi... E aí eu fui recrutado pra venda direta, eu tinha 20 anos de idade. Ele me apresentou ferramentas, produtos, tal, cara, vai ser esses produtos nutricionais, você não quer começar, cara, a representar tal. E eu falei, porra, que legal, que animal. Eu tava fazendo um intercâmbio ali com o meu avô, falei assim, vou seguir meu caminho. Ele voa minha águia. Aquele cara voa minha águia, aí comecei a crescer. Como é que foi a primeira venda que você fez nesse novo negócio? Você foi bater na porta de alguém, você vendeu pros amigos? Como é que foi isso? Geralmente é Families and Friends, né? Você começa assim, vendendo o seu ciclo de relacionamento íntimo. E eu nunca mais esqueço, porque a minha primeira venda foi muito mais energética do que tática. É impressionante, né? Porque eu falo pra todo mundo. Todo vendedor que perde o brilho... O Alfredo, vocês vão concordar. Às vezes você tem um cara muito técnico. Só que o cara já ficou mais apagadão por conta da circunstância, ou ele, sei lá, ele esqueceu de renovar alguma coisa. Aí você tem o cara novinho, que tá extremamente motivado, que ele enxergou o ponto A, ponto B, e falou, é com esse instrumento que eu vou mudar a minha vida. E o cara não é tão técnico assim. Ele dá um show naquele cara que às vezes tem 5, 6, 10 anos. E eu fui esse cara. Eu fui muito interesseiro quando eu conheci vendas, por exemplo. Fui muito interesseiro. Como assim? Eu entendi que ela podia me proporcionar aquilo que eu queria. É muito legal quando você... Por exemplo, eu acredito que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento. Essa pessoa só precisa de um veículo. Por exemplo, vocês têm um time aqui no G4 altamente engajado. Vocês sabem, muita gente pergunta a vocês por conta disso. Por quê? O cara enxergou que é com esse instrumento que eu vou mudar minha vida, bicho. Eu entrei aqui no ponto A, os meninos me deu a clareza de qual que é o ponto B, o instrumento, o recurso e falou assim, só vai. Então eu vou. Um cara que quer mudar de vida, ele só precisa ter a clareza do ponto B. Tanto é que Se quiser. Tanto é que a maioria da galera que vem aqui é o cara que saiu da cidade que mora, tá morando em São Paulo sozinho, já tá na... Você percebe claramente um perfil... Por isso que eu falo até pra todo mundo, como que eu faço pra recrutar vendedor? Bicho, no ato ali da entrevista, você precisa vender pra ele o teu futuro, cara. Você precisa estar claro, aqui que é o ponto A, aqui que é o ponto B, com esse instrumento que você vai mudar a sua vida. Vendedor você recruta sim. Não se recruta ele. Qualquer outra coisa é importante você fazer um filtro, mas isso tem que estar claro.
E então, essa minha química foi muito forte, assim. E a decepção de não fazer a venda? Que você começou lá com 12 anos, então você recebeu muito não. Que você falou, o não é um cheque pré-datado pro futuro. Como que você lidar, fala pro teu time pra lidar com isso? Cara, é muito louco. Eu aprendi, várias vezes eu fiz essa pergunta, antes de ser pai, eu tinha aquela coisa do... Puta, é aquela coisa, não liga, não ligue, não ouça. Mas é aquela coisa que eu não conseguia ser tão lúcido na resposta. Quando eu tive filho, eu tenho 3 filhos, né? A Bela, o Theo e a Mia. O meu moleque tem um treinamento de venda maravilhoso, 30 segundos. Ele chega, por exemplo, o Theo, meu filho, chega num amigo e fala assim, quer brincar comigo? Não, tá. Quer brincar comigo? Não. Quer brincar comigo? Na hora que o terceiro fala quero, ele nem lembra mais dos outros 2. Meu filho me ensinou que na vida tem que ter amor ao próximo. Não quer próximo, bicho. Tá na Bíblia isso, muito porra. Boa. Sabe? Amor ao próximo. Não quer próximo, porra. E assim, eu me liguei isso muito cedo. Só que, onde você pegou isso? Sei lá. Aí quando eu vi meu filho, eu falei assim, cara, foi exatamente esse drive que eu instalei. Sabe? Aí o meu filho, às vezes eu puxo ele em alguns treinamentos de venda, ensina o titio e a titia a vender. Bom, gente, quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Nesta leveza de uma criança de 5 anos de idade. Meu filho chega, quer brincar comigo? Não. Quer brincar comigo? Não. Quer brincar? Quero. Ótimo, vai brincar. Não lembra mais dos outros 2. Então, esse input inicial para vendas sabe que é questão de sobrevivência, isso. Então, só que eu não tinha essa lucidez de explicar. Hoje você tem. Foi muito mais uma competência inconsciente naquela época. Eu não conseguia nem ensinar as pessoas isso. E hoje eu tenho. E aí, enfim... Crescendo, foi quando eu lancei até como chegou, por exemplo, uma parceria, um negócio com o Flávio, que as pessoas perguntam muito. Aí lancei e aí eu lembro que 2013, bicho, começou a aparecer as redes sociais, eu já era muito grande dentro do setor. E quando apareceu as redes sociais, aquelas pessoas perguntando a mesma coisa. Como é que eu faço pra manter minha equipe motivada? Puta, como é que eu não me abalo com não? Puta, acabei de perder um vendedor top, e agora o que eu faço? Como que eu vou estar? E eu vi que as perguntas eram as mesmas. Falei assim, cara, vou gravar um vídeo, eu consigo ajudar mais gente e salvo o tempo, porque eu gosto de ajudar, bicho. Acho que por isso que eu tô no setor certo de educação, eu gosto de contribuir, eu tenho que até tomar cuidado, né, que bonzinho é diferente de ser bobo. Geralmente seu superpoder é tua criptonita. Perfeito. Né? E aí eu comecei a gravar vídeos na internet, ajudando a galera. Aí os vídeos começaram a sair, falando das minhas cagadas, tropeço, acerto, vitória, os vídeos começam a sair e editoras começam a bater na minha porta. Falou assim, rapaz... Eu lembro dessa época eu já te seguia. Lembra que eu te encontrei? Não sei se você lembra de uma pizzaria, bicho. Como não, pô? Vetex Day, que meu primeiro ano que eu vendi a empresa pra Vetex. Exatamente. Eu fui lá falar contigo, pô, irmão, tô com a galera aqui com 25 clientes que são top seller. Top, eu tava indo no evento, também tava dando uma pizzada do time de vendas também, ali na salinha, a galera te admira lá. Se tu conseguir chegar aqui só pra, dar lembro, uma parada. Pô, que cara maneiro, velho. Aí ele foi lá, falou 10 minutos, a galera, porra, animal, tirou foto e tal. Achei muito legal. E aí a editora começaram a bater na minha porta. Bicho, já pensou em escrever um livro? Falei, cara, não, mas escrever se Seja Foda. Enfim, publiquei o Seja Foda ficou viral. E a Wiser era a dona da editora Buzz. Né? A Wiser era o grupo de educação do Flávio. Aí o Seja Foda começou a vender pra caramba. O Flávio já conhecia um pouco a minha história por conta do setor, que ele também... O Seja Foda é Buzz né? Já era Buzz. Lancei pela Buzz. E aí, cara, quem que é esse maluco que vende livro pra caramba? Já sabia da minha história. Falei, cara, forte na venda direta. A gente começou a se aproximar. E ele tem essa mesma linguagem, assim, né? Porque ele é o vendedor de curso de inglês que ficou bilionário. Então ele tem essa linha. A gente fala, né? Os cachorros vira-lata, né? Sabe? Ele tem essa linguagem da rua, que nem eu também. Sabe? Esse lance de educar a galera meio que o que acontece no mundo real, bicho. Né? Então... Por exemplo, na vida tem que ter amor ao próximo, no que é próximo, eu descobri isso, porque senão você dói no começo da carreira, né? E aí, enfim, aí eu fundei o Vence, depois de um ano depois a Wiser adquiriu, mas eu acho que vendas, a gente fica muito feliz. Você é um dos grandes caras, cara, que faz resgatar esse orgulho, né, de ser vendedor. Você já vendeu as duas coisas, né? Você vendeu o produto e depois você vendeu ideia, que é pra conseguir recrutar um time. Você chegou a ter quantas pessoas no seu time de venda? Puta, dezenas de milhares, assim, distribuidores. Então. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, se você acha que existe, ou se você acha que, cara, não, o desafio de vender um produto e vender uma ideia é o mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante a galera entender que o teu vendedor é o teu primeiro cliente. Enfim. O líder comercial, alguém que tá funcionando essa função de líder comercial, se é o fundador, se é o diretor comercial, tem que saber que o teu vendedor é o teu primeiro cliente. Então você tem que saber vender muito bem pra esse cara. Muito bem pra esse cara. Isso precisa estar claro. Principalmente quando... E outra coisa, você tem que renovar essa vendida, entre aspas, todos os dias, bicho.
Todos os dias, porque às vezes um vendedor tá Renovar comprado a esperança. sempre, todos os dias. Então essa capacidade de você renovar, de vender essa visão todos os dias, do ponto A até o ponto B, por quê? Vai ter provação pra caramba, vai ter sangue, né? O não pro vendedor é como se fosse o sangue na mão do médico, é intrínseco à profissão. Tem como, o médico vai ver gente morrer, bicho. Ele vai ver gente morrer pra É cacete. estatística, né? Faz parte do Ele jogo. vai ver gente morrer. É muito louco isso. Você tá lá pra salvar vidas e você sabe que vai morrer gente na tua mão. É antagônico até, né? Você começou a medicina para salvar pessoas, mas você sabe que vai morrer gente na tua mão. O médico ele precisa saber disso. Então, o vendedor é a mesma coisa. Você tá lá pra solucionar, só que vai ter batida de porta na cara. Então, você precisa estar renovando sempre. Isso é muito importante. Mas aí a diferença, você falou de produto, né? Vender pro time, de Então trazer essa o líder, galera. ele precisa ter isso claro, cara. Você precisa ter isso claro, que ele precisa estar sempre vendendo pro time. Ele tem que estar sempre vendendo pro time a todo momento. A importância do produto, a diferença que faz, O propósito. o propósito, a causa lá na ponta. Às vezes não tem coisa melhor para um vendedor, às vezes até no ambiente interno, bicho, vamos fazer uma visita na empresa que a gente mudou a vida lá, e aí ele leva lá no lugar, aí tem mais 30, 40 pessoas, aí a dona Isaura, sabe, que é a nova contratada, por causa daquele treinamento que vendeu, a empresa expandiu mais 30 funcionários, e a dona Isaura vai lá e conhece o vendedor, fala assim, agradece, a dona Isaura que é mãe solteira de 3 filhos, e por causa da expansão da empresa, por causa da solução que o cara vendeu, dona Isaura tá mudando a vida dela. Então isso é importante, isso acontecer, essa renovação. Porque... A gente faz bastante isso aqui no G4, a gente direto traz Cliente para falar os clientes para contar isso é demais, a história, bicho. né? E cliente de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4 anos atrás, para falar, cara, tudo que eles fizeram, tudo que mudou na empresa deles, o caminho. Cara, assim, até o Rig, né, que faz parte da nossa comunidade também, ele veio já falar pra turma. Cara, assim, é fantástico. E isso, no fim do dia, principalmente pro pessoal novo, né, que entra, não é só renovar a esperança, é falar, caramba, né, porque é um produto premium. Exato. A partir do momento que é um produto premium, para quem não vive ou quem não tem esse poder aquisitivo do produto premium e tá vendendo aquele produto premium, as pessoas ficam meio que fechadas. Putz, mas será, né? Então, ali na primeira venda, na segunda venda, até falar mais baixo o preço, né? E a gente fala, não, cara, fala alto, porque adiciona valor. E depois você tem que explicar o porquê, né, daquilo. Então, putz, a gente direto traz cliente para cá e, assim, é sensacional. Isso é fundamental, cara. A repercussão que isso tem, né, no Isso é time muito de motivação, de renovação de esperança, de renovação de... É animal. Isso é animal. E você acha que existe vários perfis de vendedores? Uma coisa Existe é um dos mitos, né, cara? Por exemplo, vender é dom. Quantas pessoas falam assim, Alfredo, pô, para, bicho, é você. Você chega nos lugares, pô, bem relacionado, você faz amigo em 30 segundos, todo mundo já gosta de você. Pra você é groselha, pra você é fácil falar, né? Vendas é tal. Cara, vendas é treino, bicho. É treino. Obviamente, existem características e personalidades que favorecem em uma habilidade ou outra. Por exemplo, quando você é uma pessoa mais extrovertida, você tem maiores habilidades, por exemplo, em algumas etapas de um processo de vendas. Mas você também vai ter dificuldade em outras. Por exemplo, um cara extremamente comunicativo, na habilidade que a gente chama, por exemplo, de qualificação, abordagem ou apresentação, ele vai ser mais envolto. Mas às vezes não é um cara tão analítico, então não analisa dados, ele não sabe métricas, ele não controla números. É um cara meio que tem um processo de vendas mais mental. Saca? Então sempre uma personalidade vai favorecer uma etapa e vai prejudicar em outra. Mas tem algum método que o ideal é o time equilibrar tanto, é importante ter esse intercâmbio intelectual e ter essas pessoas diferentes no time? Você acha que tem uma boa prática aí, ou você acha que, cara, depende de negócio para negócio? Porque as 3 características de um vendedor de sucesso, primeiro é fome. Fome. Então essa é uma habilidade um pouco mais abstrata. Bicho, alguém sem fome no departamento comercial, fim, acabou, ele não vai. Ele pode ser o cara com todas as competências que você olha pro cara e fala, que desperdício, bicho. Tem gente que você já olhou e o apelido que você dá pra esse cara é desperdício. Você olha pro cara e fala assim, cara, que desperdício que esse cara, que desperdício que essa mulher. Um canhão. Não tem fome. E como que você ensina a fome? Ensina, né? Na verdade você tem um indicador, que é você aumentar os referenciais dela. É isso que eu ia falar. Você meio que dá o gostinho, você aumentar os referenciais. Às vezes ela não tem fome porque... é o que as multinacionais fizeram durante muito tempo com seus executivos. Exato. Né? Toma não toma o salário mal do mundo, mas toma o carro, toma a verba de aluguel e o cara vai gostando daquilo até virar refém. Você começa a trocar o termômetro dela, os referenciais. Eu vi isso na prática, uma história incrível que eu vivenciei.
foi muito importante na minha formação como pessoa e profissional, foi na Real Powerboats. O Renha, ele construía essa fome no Tadeu. Sempre, incentivando ele a trocar de casa, sempre incentivando ele a trocar de carro, sempre falando, cara, você tem que fazer uma viagem. Então ele aproveitava os boat shows, que eram os picos de venda do ano, onde o Tadeu ganhava uma comissão muito grande, pra já falar, cara, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? O que você vai construir? Pô, você tem que viver isso. Fazer ele degustar o próximo nível. Pra ele degustar o próximo, perfeito. Pra ele degustar o próximo nível. Isso é fundamental, cara. Animal. E você acha que esse é o papel do gestor de venda? Gestor de venda, um dos grandes papéis, sim, né? Sim. É um dos grandes papéis. Degustar, porque essas três, né, atributos para não deixar a galera sem outras duas, é fome, técnica e gestão das emoções. Isso que é um cara nota 10 em vendas, é o cara nota 10 de fome, nota 10 de técnica e nota 10 de gestão das emoções. Por exemplo, um cara com fome e técnica absurda, mas gestão das emoções ruim, por exemplo, cara, é aquele primeiro período que é mais desafiador, que enrosca, aquele cara começa a olhar pro lado. Aí ele, já como é tal, isso. A gestão das emoções, ele é mais abalada. Um cara que também tem fome, gestão das emoções, mas não tem técnica, não entende o processo, não sabe, não entende a metodologia, não entende dados, análise de dados para ver, cara, onde ele pode performar melhor, também não tem comportamento que supra a falta de... E se tivessem três coisas que você poderia falar sobre técnica, o que é o principal da técnica de um vendedor? Cara, primeiro você dominar as etapas do teu processo de vendas. Então entender bem o funil. Você entender mesmo o seu processo de vendas, desde a originação até a entrega, você dominar essas etapas, ter claras essas etapas. Muitos empreendedores, empresários, muitos gestores comerciais não têm um método de vendas. Por exemplo, como você sabe se a empresa tem método de vendas? Que nem lá no Vende-se Corp. Quando a gente está fazendo uma reunião de diagnóstico com uma empresa para ver se a empresa tem método de vendas. Sabe como a gente faz método? Isso é linguagem da rua, tá? A gente traz muito essa cultura, principalmente minha e do Flávio, uma reunião de diagnóstico. Sabe como eu faço? Às vezes, recentemente fiz uma que era uma empresa muito grande. Eu que estava atendendo diretamente. E aí eu falo assim, quem são os líderes comerciais? É o João e a Maria. Legal, posso falar com eles? Posso. Ótimo, vou querer falar separadamente. Pode ser? Pode. Oi Maria, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Caio, sou vendedor, eu quero começar a vender agora. O que eu faço? Aí ela fala, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Sai. João, vem. Comecei a vender agora. O que eu faço? Se essa pessoa falar uma vírgula diferente dessa, aqui não tem método. Então, dentro de uma mesma organização, pessoas têm táticas diferentes, imagina a confusão que é no setor comercial. Então, a mensurabilidade, a escalabilidade, a ensinabilidade é prejudicada. Agora, quando você tem um setor comercial que todo mundo canta a mesma Ave Maria, o mesmo Pai Nosso, aí você vê aquele time afiadíssimo no método. Aí você vê o refinamento do método. No método. Por exemplo, uma das coisas mais valiosas da Wiser, a gente chama lá que é o 7 passos da matrícula. Há 32 anos que esse método de venda vem sendo refinado. O mesmo método. Aí chega um agente, ele fala assim, qual que é? 7 passos da matrícula. Todo mundo sabe quais são os 7 passos. 7 passos. Há 31 anos, todo mundo só canta a mesma música. Aí chega uma nova pessoa, eu quero começar. 7 passos da matrícula. Então a ensinabilidade, mensurabilidade, a escalabilidade disso flui. Então, na tática, é você conhecer o teu processo de vendas. Porque não tem fim, o processo sempre vai melhorando. Sempre tem aquele ajuste de 2 milímetros, melhora 2%, melhora 1%, melhora 0,5%. Não tem fim. E na gestão de emoções? Ai, cara, na gestão das emoções, primeiro você... aí que é a importância de você ter um bom líder, né, cara? Porque o líder é o grande maestro das emoções. A palavra líder, a etimologia de líder vem do celta, que significa aquele que vai na frente. Então você tem alguém que é a tua referência, alguém que te guia, alguém que te instrui. Então isso é fundamental. O coletivo é fundamental nessa hora. Pô, se o cara tá sozinho, você tem que saber que vai ser mais duro. Mas é você se colocar na posição de aluno, né? A palavra aluno do latim vem do alumine, que significa aquele que é nutrido. Ó que foda. Então você tem que se nutrir, irmão. Mas tô sozinho, eu sou o líder. Tudo bem, vai ler alguma coisa, vai ver vídeo, vê o vídeo da turma do G4. Você tem que se capacitar no que você consegue. Porque senão a tua musculatura emocional vai ser mais mole. E você não vai aguentar. Então, esses pontos são importantes, assim, pra turma. Cara, eu quero pegar um extremo agora. Bora. Eu até gostei do nome do podcast, hein? Eu quero pegar... É legal esse back, né? Esse bastidorzão. Vamos entrar nesse extremo aqui. Cara, você foi um cara que nesse momento que você tava no auge... Você sofreu muito preconceito por conta do multinível. Sim. Te bateram e aí tentaram te taxar. Você não
não deixou, mostrou que era muito mais, que aquilo era um negócio que você atuava e era muito mais sobre equipe de venda e venda direta do que multinível. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio porque acho que muita gente que está aqui, que é dona de um negócio, é empreendedor, fica escutando, só trabalha, isso aí, aquilo ali. Queria que você falasse um pouco desse extremo, como é que foi essa fase da tua vida. Uma coisa que eu percebi, assim, o cancelamento começa em casa, na grande maioria dos casos. Por exemplo, quando eu decidi ser distribuidor de venda direta, eu lembro que eu fui piada antes de ter internet. Era motivo de piada, às vezes, dentro da minha roda de amigo. Pô, virou vendedorzinho? É isso? Estudou tanto pra isso? Então você tem esse cancelamento. Quantas pessoas que abrem, às vezes, um negócio, fogem de uma trilha comum, né? E eu percebi isso logo cedo. Por exemplo, aquele cara, meus amigos, um queria ser médico, outro ser engenheiro, outro fazer arquitetura. Geralmente, na minha época, como a gente tem a mesma idade, lembra daquela época, 20 anos atrás, quem fazia administração era meio que taxado de perdido? Sim, não sabe o que fazer. Geralmente é assim, né? Quem não sabe o que fazer, faz administração. Né? Então, eu já percebi que o cancelamento, ela começa próximo de você, assim, pra qualquer coisa. Quando você decide seguir uma coisa mais fora da boiada, né? Então, você tem esse certo nível de condenação. Dentro do ecossistema de vendas, isso é muito forte. E aí, quando você começa a ver que é a lógica do caso, quando você sai da bolha, por exemplo, o porta a porta, muita gente vê que tem gente que acha que é indústria de fudido. Só tem quebrado. Vendedor acha que, né, assim, o cara não deu certo na vida. Que é renda extra. Por exemplo, quando o cara é vendedor, assim, você não deu certo, né? Por isso você estava sendo vendedor. Ele acha que o cara é o renda extra. E pra tudo, né? Começou a vender porta a porta. Esse cara aí e quando você pega dentro do guarda-chuva de vendas, aí você começa a transcender, por exemplo, porque às vezes eu achava que era exclusivo do meu mercado. E aí você começa, por exemplo, a conhecer, por exemplo, os gigantes do mercado imobiliário, e falou assim, cara, você não tem noção. Quando eu deixei a arquitetura pra ser corretor de imóveis, a zoeira que foi dentro da minha família, virou corretor de imóveis, virou corretor de seguro. A palavra corretor tem muito preconceito. Então, assim, o ecossistema de vendas, no geral, tem. Ninguém se apresenta como vendedor, bicho. Você não tem um prestígio. Né? Você não tem... Isso que é legal, tá mudando. Que a gente tá na bolha, mas você viu que tá mudando, né, velho? A gente tá na bolha, mas você viu que tá mudando, assim, absurdamente. Já não é mais uma coisa que eu acho que ser vendedor virou ferramenta de transformação. Não, a galera tá sacando. A galera tá entendendo. A galera tá sacando. Hoje a galera meio que tá... Porra, eu sou vendedor, vendo pra caramba. Então, e isso é muito legal, a gente fica muito feliz. Né? Motivo de orgulho. Mas eu acho que foi muito isso. Eu acho que é muito mais você saber quem você é, pra onde você vai. Você vai ter, tipo... Por exemplo, quando eu lancei o Seja Foda, então, bicho. Você não tem noção quando eu lancei o Seja Foda. Porra, conta. Porque foi o primeiro livro com um palavrão na capa. Depois de 6 meses veio a sutil arte de ligar o foda-se. Foi o primeiro título brasileiro com palavrão na capa. Eu lembro quando eu lancei o Seja Foda. Até gente da minha família falou assim, porra, filho, você é tão inteligente, estudou tanto. Você lançou um filho, aí você complica a tia aqui, as amigas da igreja falam. Quando eu fui ver o livro, cara, contei isso poucas vezes na internet. Quando o Anderson, o editor-chefe, falou assim, ó, o livro chegou, vai lá na maternidade, né, que são as livrarias, né? Quando eu cheguei pra perguntar se tinha um livro chamado Seja Foda, eu não me apresentei como autor. Eu falei, você tem um livro Seja Foda? Eu falei, cara, chegou um bafão desse aí. O cara falou assim, chegou um bafafá desse aí. E aí o cara procurando, aí viu que, puta, tem 6 exemplares aqui, tá em algum lugar no sistema, tava mostrando, ele rodando, ninguém achava, até que ele achou. Cara, tava na última prateleira, de ponta cabeça com a capa pra baixo. Tava exposto assim, ó, como se fosse essa a capa, ele tava assim, ó. Exposto assim. 6 livros expostos com a capa pra baixo. E aí eu peguei e me apresentei. Eu sou o Caio Carneiro, autor desse livro. O cara ficou super sem graça. Ele percebeu que o livro tava escondido. Propositalmente. Não ia vender nunca um livro desse. Mas foi igual. Então você sempre vai ter uma lógica. Então você tem que saber, toda vez que você pisa fora desse campo onde tá a maioria, você percebeu que são a maioria que condena os extremos? A maioria que condena os extremos. Por exemplo, da época de escola, eu era da galera que tirava nota ruim. É impressionante. Se você tirava entre 0 e 5, você era da galera dos burros, que eles falavam. Se você tirava entre 9 e 10, você era dos nerds. Você era o quê, Nardão? Eu era nerd. Você já ouviu alguma vez alguém falar assim, porra, bicho, vai viver, vai jogar bola, cara. Só estuda, bicho. Para de ser tapado. Você já viu alguma variação disso? Lógico, sempre. Você era do quê? Você era da minha turma, dos burros? Não, ele era do meio. Você era do meio? Eu era o cara do 7, 8 ali, no que eu sacaneava. gostava. Então você era o cara que ele dava era os o apelidos. professor. Eu era da galera que tirava nota baixa. Então é aquele cara que às vezes era usado como instrumento pro professor amaldiçoar alguém. Ô, Otávio, tá conversando? Tudo bem, vai fazer prova em dupla com o Caio.
Eu tirava nota ruim, pô. Então era o contrário, eu tirava nota baixa, aquele cara que era mundo da lua, não prestava atenção. Então, e é a maioria que condena os extremos. Então eu me liguei muito rápido nisso. Por me ligar muito rápido, eu sou um cara que eu me distraio quase nada. Tipo, meu nível de distração é zero. Quando vem Zero. esse cancelamento, você liga o Qualquer foda-se. coisa. Qualquer coisa. Obviamente, a maturidade e os cabelos brancos me ensinou é que, cara, joga onde você sabe, onde você tem domínio. Por exemplo, eu sou um cara que me acompanha há mais de 5 anos, eu falo das mesmas coisas há 5 anos. Eu não saio do meu quadrado. Eu falo daquilo que eu domino. Quando eu tô em campos mais apimentados, é zona de extremo domínio. Entendeu? Então, eu sou um cara que dificilmente você vai ver falando de uma coisa que, puta, nunca vi o Caio falando disso, porque eu não domino. Eu não entendo, eu não sei. Eu não vou usar a minha autoridade pra mostrar que eu sei de algo que eu não domino. Então, isso sempre me protegeu. Então, foi mais isso. Mas a piada começou, o cancelamento sempre começa em casa, velho. Mas não dói? Dói um pouquinho? Você tem aquela coisa, puta, cara, de novo isso? Quando você tem resultado, bicho, sabe aquela coisa? Quando você tem resultado, dá uma... Por exemplo, eu vi uma fórmula uma vez no livro que era decepção mais tempo mais vitória é igual ao humor. Puta, quando você tem uma frustração, mas você dá tempo e vence, no final você lembra lá dando risada. Puta, lembra, a gente se fudeu há 2 anos atrás, lembra lá? Mas lá era foda. Na hora que você tá no olho do furacão. Na hora que você tá no olho do furacão era foda. É. Mas depois que você passa e vence, você lembra com sabe, um carinho daquela fase. Você vê que foi um ponto importante assim na tua vida. Então isso preparou. E obviamente, quem trabalha minimamente expondo aquilo que pensa, você tem que saber que o jogo é assim. Vocês sabem disso, vocês dois? Não, a gente sabe. Total. E qual o papel da rede social na sua vida, assim? É um hobby? É um trabalho? Essa parte de produzir conteúdo? Caio Carneiro já virou uma marca, independente de qual negócio você está falando de venda, se disso, daquilo. Caio Carneiro, por si, já virou uma marca, que eu acho que são níveis diferentes, né? Sim. Vou dar o exemplo nosso aqui. Cara, eu sou uma marca. Eu gosto. Então eu tenho parceria, eu faço collab, eu provoco isso. O Nardon já é um canal. O Nardon, ele não quer que o nome dele tenha um site, ele quer ser um canal pra companhia, ele quer gerar conteúdo, produzir, etc e tal. Não é isso? Um exemplo? Então, no teu caso, o Caio Carneiro é uma marca também. Sim. O que é a rede social hoje pra você? Você acha que é um trabalho? Você acha que é um hobby? Cara, eu vejo como uma ferramenta, como um instrumento. Eu vejo ela muito como um instrumento. Primeiro, um instrumento de eu poder me preencher como um indivíduo. Uma vez eu vi o Paulo Vieira falou algo que eu achei brilhante, né? Ele falou, binômio da felicidade. Eu achei muito até essa palavra. Binômio é crescer e contribuir. Saca? Quando você cresce com a ausência da contribuição, falta um espaço aí. Por isso que é a tendência natural de bilionários aumentar a barra da filantropia absurdamente na tua vida. Muito comum isso, porque a barra do crescimento foi tão grande, você precisa aumentar a barra da contribuição. Mas quando a tua barra da contribuição tá muito alta e do crescimento não, você se vê como trouxa. Porra, eu ajudo todo mundo e eu não. E eu? Me esqueci nessa. Né? Então, quando você tem esse equilíbrio, eu vejo a rede social como uma ferramenta, bicho, de crescimento e contribuição. Por isso que me faz feliz. Gosto pra cacete quando às vezes numa caixinha de perguntas alguém fala, porra, obrigado, porra, mudou minha vida, porra, me sinto tão vivo, bicho. Dá mais tesão de trabalhar, saca? Dá mais o significado de... Esse lance que é um pouco mais abstrato, mas eu acho que dá tesão na vida de qualquer um, né? Um feedback positivo, né? Um reforço, porra, valeu. Eu tinha mais isso, cara. Eu tinha mais tesão em responder caixinha de pergunta. Eu lembro até que o Thales brincava. Quando a gente tava em algum jantar assim, que tava chato e tal, eu já abria a caixinha de pergunta. Eu queria, eu gostava, eu curtia. Então isso me faz... É uma parada assim, me faz bem, bicho. Sabe? Fala, pô, você ajuda muita gente. Não, me fazia muito bem. A galera me faz eu muito meio que bem, perdi, cara. Eu meio que perdi essa parada. Só que eu acho que tudo que eu faço assim, eu sou muito obcecado. Então eu acabava em qualquer lugar, qualquer situação, pô, respondendo caixinha de perguntas. Começo a jogar um joguinho de telefone, cara. E aí, de repente, eu acho que eu perdi isso. E aí... tá naquele desafio de voltar, entendeu? Aquela coisa que você tem que ter a hora, tem que ter o espaço, porque é um jogo infinito, né? O jogo da contribuição. Qual que é o problema da contribuição? Que ela é infinita, né? Tem aquela coisa, já ajudei demais. Então, é só ter esse... Eu também, às vezes, tenho esse olhar clínico pra falar, bom, hoje deu, já tô há 2 horas aqui no Instagram, deu, ajudei e tal. Mas eu vejo muito rede social como instrumento, bicho. Um instrumento de contribuição e crescimento. Nada além disso, assim. Cara, vamos falar de uma pergunta que a gente costuma fazer aqui mais tradicional. Qual foi o dia mais triste da tua vida? O dia que minha mãe morreu. Foi muito foda, assim.
Na verdade, tem uma passagem que eu não tenho vergonha de contar, ao contrário, me deu uma grande lição. Dia 16 de agosto de 2013, dia do meu aniversário. Eu tava num resort na Bahia chamado Tivoli, na Praia do Forte. Tava numa convenção de vendas com o time, celebrando puta resultado, ano maravilhoso. E até tinha levado meu pai, cara. Levei meu pai junto comigo, tá? Pra curtir. E aí, meu pai tava assim, Caio, também quer falar contigo. Pô, rapazão, tô reunindo aqui com o time, fala porque eu já ligo pra mãe. E aí deu 5 horas. Caio, falou, puta, pai, a gente vai começar agora a conferência com lá, fala pra mãe que eu já ligo. Resumo da história. Não liguei, deu 9h30 da noite, minha mãe tem um AVC isquêmico absurdo, ela tem metade da paralisia cerebral. Minha mãe ficou um vegetal depois daquele dia. Naquele dia eu me senti um fracassado muito bem pago, velho. Eu me senti um bosta. Porque eu tinha perdido a sensibilidade do pequeno. Me senti um bosta. De não poder ter falado. Foi o primeiro aniversário na minha vida que eu não falei com minha mãe. E foi dia 16 de agosto, naquele aniversário. Depois daquele dia eu nunca mais falei com ela. Zero. Nunca mais ouvi a voz da minha mãe. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu fiquei mal. Aquela hora que você quer... Sabe quando você vê que parece que você quer abrir mão de tudo, assim, não quero mais... Você faz aquele trade que vai, troco tudo pra voltar. Né? Então... Mas foi uma grande lição, assim, na minha vida, porque naquele dia eu consegui dar o significado certo pra não perder a sensibilidade do que... Porque tem muita gente que tá aqui que, puta, o cara tá voando, ou ele tá focado em crescer, isso, e eu falo assim, foca, bicho. Né? Minha mãe tá feliz pra caramba comigo, porque ela sabe que eu sou o projeto mais importante da vida da minha mãe. Então, se eu quiser honrar ela, eu só preciso dar certo. E eu tô honrando a minha mãe. Tô dando certo. Mas do cara, por exemplo, quanto empreendedor que tá aqui, bicho, o cara tá correndo, mas... Bicho, você tem mãe? Porra, manda uma mensagenzinha. Sabe, tem pai vivo? Manda uma mensagenzinha, não perde. Eu me perdi completamente. Sempre fui um cara do bem pra cacete. Muito boa gente, do bem pra caramba. Só que tinha perdido a sensibilidade do pequeno. Foi o dia mais difícil da minha vida. Isso ressignificou também como hoje você lidar tempo com seus filhos? Totalmente, cara. Porque quando ela se foi, eles não tinham nascido ainda, Quantas vezes hoje, por exemplo, às vezes minha filha, eu tô lá no meu escritório, papai, me coloca na cama. Eu, puxa, filha. Aí parece que na hora, parece que minha mãe fala assim, vai lá. É muito louco. Eu tenho... Você tem filho também? Tenho 2. É. Eu só tenho 13 primaveras com a minha filha. Só tenho 13. Eu só tenho mais 13. Com a minha filha pequena, só tenho mais 13 primaveras. Depois ela, provavelmente a 14ª, se ela passar uma primavera comigo, não é comigo que ela quer estar. Ela quer estar com os amigos dela. Então eu tenho mais 13 primaveras com ela. Então o tempo passa, cara. E eu deixei passar uma coisa que era muito importante. Então aquele aniversário eu acho que foi o maior presente que minha mãe me deu. Porque com toda certeza, se eu tivesse atendido a ligação, eu não tinha ontem botado minha filha pra dormir. Saca? Eu não tinha botado minha filha pra dormir ontem. Eu sei a contribuição que eu quero fazer, eu sei como eu sou, eu me conheço, eu sei como a minha banda toca. Eu não tinha botado minha filha ontem pra dormir se eu tivesse atendido a ligação da minha mãe naquele dia. Minha mãe ia ter AVC, mas eu ia ter falado com ela. Mas isso não teria acontecido. Então, esse foi o dia mais difícil da minha vida. Mas aquele dia mudou minha vida. Saca? É, muito bom, cara. A gente só entende olhando pra trás mesmo. Total, né? Total. Principalmente a galera que tá aqui, porque todo mundo quer crescer e você tem que crescer e você tem que dar certo, que você vai honrar teus pais, bicho. A melhor maneira de honrar teus pais não é tal, é dando certo, sendo feliz. Então, mas foi duro, eu demorei uns 15 dias pra entender isso, cara. Demorei uns 15 dias pra entender isso. Eu quase caí num abismo muito perigoso. Como que é estar nesse limiar? Cara, nessa hora que... Por exemplo, por exemplo, pra todo mundo que não acredita em Deus, bicho, você acredita no que você quiser, mas se você não acredita em Deus, é importante você arrumar um ótimo substituto, cara. Porque é nessa hora mesmo que você vê a tua espiritualidade, você vê as pessoas que você ama, você vê o seu ciclo de apoio, sabe? É nessa hora mesmo que você é testado. Então, nessa hora tem que ter... Então, eu respirei fundo, segui. Pode dar o nome que você quiser, né? Mas tem que ter pode dar o nome, figura... Não, pode dar o nome que você quiser, bicho. Você pode dar o nome que você quiser. Então, mas nessa hora mesmo que... E ainda mais, os empreendedores aqui, a gente flerta muito com algumas coisas perigosas. Você tem que saber que é o jogo. Por exemplo, o atleta, ele flerta com a lesão. Ele flerta, bicho. Um piloto de Fórmula 1, ele flerta com a morte. Ele passa, às vezes, 3 centímetros dela. E ele sabe, esse é o jogo que ele tá jogando. E tá tudo bem. Ele sabe.
O empreendedor, ele flerta com campos perigosos. A gente flerta todo dia com ansiedade, bicho. Porque a gente é programado pra pensar daqui 3 anos. A gente flerta. Todo dia a gente dança uma valsa. Aí só tá rezando pra não pisar no pé. Porque se pisar no pé, ela dá um tapa na nossa cara, da ansiedade vem alguma coisa, daí isso vem um burnout, do burnout vem outra coisa. Então a gente flerta. Todo empreendedor sabe, bicho, você flerta com ansiedade. Sabendo disso, o que você pode fazer pra não deixar esse flerte se transformar num abraço? Por exemplo, eu sou um cara que a minha cabeça é projetada pro futuro, mas eu não posso, por exemplo, eu não posso olhar muito pra minha meta. Por quê? Senão eu fico ansioso demais. Eu sou assim. Eu tenho que definir a minha meta, mas olhar pra baixo. Eu tenho que olhar pra próxima reunião. Eu tenho que de gravar esse podcast e tá aqui. Eu sou assim. Entendeu? E de bater o time de vida. Depois tem uma reunião com o time comercial. Mas se eu olhar muito pra minha meta, eu não consigo. Assim, eu me dá missão, mas se eu tiver que ficar olhando, o número me consome de uma maneira. Eu lembro quando eu vendia X-Tech, cara, eu entrava todo dia no banco pra ficar olhando o dinheiro. Tá lá ainda. Às vezes alguém tinha pego, né? Eu tinha que entrar no banco. Não era uma vez, não, era 10 vezes por dia. Aí entrava, olhava e falava, tá bom. Às vezes eu entrava e dava print. Cara, eu já fiz isso, velho. Eu entrava e falava, caralho, vou printar, mas tá muito maneiro. Printava. Juro por Deus. Aí eu tinha um bloco de notas no meu telefone que tinha quanto eu tinha em startup, quanto eu tinha no banco 1, quanto eu tinha no banco 2, tal, etc e tal. Aí todo dia eu atualizava, meu irmão. Tu tem noção do que eu fazia um conta corrente do bagulho que é incorrente? Não tem como tu atualizar? Não tem como... Eu fazia. Sim. Aí eu botava lá, data da última atualização, ontem. Todo dia eu fazia. E era isso. E aí eu fui percebendo ao longo da vida que, cara, é isso. Quer debater futuro, quer debater direção? Vamos. Eu tô programado pra isso. Agora, me dá missão. Exato. Enche minha agenda. Outro exemplo, pô. Ele fica louco comigo. Eu não vejo a minha agenda da semana. Não tem como. Isso, eu vou ficar muito ansioso. Eu vou olhar para aquilo ali e vou falar, porra, eu tenho X compromissos, Y. Como eu gosto de ter essa vida com muita coisa, fazendo coisas diferentes, porque isso me constrói, isso me coloca na minha melhor versão. Cara, se eu olhar para aquilo, é uma coisa de maluco. Então eu prefiro falar, cara, qual é o primeiro compromisso? Que horas começa? Que horas acaba? E só me bota no compromisso, me leva pro próximo. Existem 3 doenças do tempo. 3 doenças do tempo. Cada um mora numa zona diferente. A primeira doença do tempo é a depressão. Está associada ao passado. Do momento atual, presente, é o estresse. É a ausência de sentido no tempo presente. E a terceira doença do tempo é a ansiedade, que é futuro. Então, você tá awareness isso, né? Por exemplo, tem muita gente que confunde o estresse com cansaço, né? Pô, tô estressado, vou tirar férias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, bicho. Você não cura estresse com descanso, você cura estresse com mudança. Cansaço você cura com descanso. Por exemplo, 3 horas de wake lá cansa pra cacete, mas não estressa. Entendeu? Então, quantas pessoas, por exemplo, dentro do nosso ecossistema querem curar estresse com descanso? Você vai sair 15 dias, depois de 3, 4 dias você volta, vem aquela pressão de novo. Você tem que fazer algumas calibragens, algumas mudanças você tem que fazer. Algumas mudanças. Então eu sou um cara que sou muito atento nisso. Sou muito atento. Porque, principalmente, né, esse punch de conquistar, de crescer e tudo mais, eu vi isso fazendo a jornada do Ironman, bicho. Eu sou muito louco, eu me coloco em umas ciladas, bicho. A alta performance, ela tá 1 milímetro antes da lesão. O teu auge, fisicamente, é quando você tá 1 milímetro da lesão. E pra você completar um Ironman, você tem que fazer a manutenção. Você não pode machucar, mas você tem que ir até o limiar. É como você tem que ir até o 99, a lesão no 100. Você não pode ficar no 96. Então o difícil é chegar no 99 sem cruzar. Esse é o desafiador. E eu acho que na nossa vida é a mesma coisa, bicho. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a cabeça, cara. A cabeça fica dodói, bicho. Sabe? O empreendedor a gente tá vivendo numa era onde muito empreendedor tá batendo pino, cara. Muito batendo pino. Então, acho que a gente respeitar, e os extremos é muito legal. Existe um extremo pra você ir, você não tem que cruzar ele. Acho que... Conhecer o seu limite é muito importante, né? E ter essa rede de apoio que você falou, ajuda. Geralmente a gente conhece o nosso limite quando a gente cruza, né, bicho? A gente conhece o que a gente tem... Primeiro a gente sabe que a gente tem um limite, né?
Porque a pior coisa, por exemplo, eu fui um cara que eu acreditei muito nisso. Eu acreditei que era meio que super-endo, entendeu? Eu não cruzo, tal, eu não tal. Não, todo mundo tem o seu limite. Então hoje, essa é a minha maior diferença. Falam que a cada 10 anos você tem um salto quântico de consciência. Depois dos 80, ele é pra trás. Você vem expandindo a tua consciência. Por exemplo, se você troca hoje ideia com o Alfredo de 25, você vai falar, puta, que tapado, bicho. Falando um monte de groselha. Se o Alfredo de 35 conversa com o Alfredo de 45, você vai ter uma expansão de consciência sobre o que é a vida. Por isso que é legal você conversar com quem tem cabelo branco. Expansão de consciência. Só que depois dos 80 é o contrário. Começa a expansão é o contrário, né? Volta a ser criança em alguns pontos. Então, a minha maior expansão de consciência com 36 foi justamente disso. Sabe? De saber respeitar limites, assim. É isso, né? Vem com o tempo, vem Total, romper, total, vem total. fazer merda. E, cara, conta essa história aí do Iron Man. De onde veio a vontade de... Bicho, eu casei na Havaí. Eu casei em Maui, numa ilha havaiana. E foi lá que surgiu essa competição, né? É uma competição que surgiu no Havaí, aquele desafio de que era o cara mais forte da ilha, onde você tem 3 modalidades. Você tem que nadar, pedalar e correr distância longuíssima. Tem que nadar 3,8 km, pedalar 180 e correr 42, é uma maratona. E toda vez que eu ia pra Havaí, eu olhava aquilo lá e falava assim, nossa senhora do céu. Que a ilha vive essa parada, né? O Iron Man lá é a meca. Eu olhava lá e falava, nossa senhora, correr uma maratona depois de ter pedalado daqui até pra lá de Piracicaba. Mas você já treinava alguma Zero, coisa? A última bicicleta minha foi do Batman aos 12 anos, bicho. Não nadava, tinha uma bicicleta ali normal e corria aquele cardiozinho na academia safado. E aí quando eu olhei, eu falei assim, puta, meu. E minha mulher é campeã sul-americana de taekwondo, né? A Fabi tá indo pra faixa preta de taekwondo. Legal. Minha mulher é um canhão, assim. E aquele desafio de trocar de faixa, e a gente usa... São duas coisas que regem a nossa família, assim, de criação da nossa família. Deus e esporte. São duas bases que a gente fundamenta a criação dos nossos filhos. Nessas duas coisas. A gente introduz muito eles a Deus e ao esporte. Por exemplo, até os 18, bicho, quero que for. Na minha casa não é democracia, é ditadura. Depois dos 18, você faz o que você quiser. Então, Fora de casa. Fora de casa com a tua grana. Continua Minha casa, aqui. minhas regras. Minhas casas, minhas regras. Então, meus filhos fazem esporte. E a gente usa muito o fundamento do esporte para ensinar o valor da disciplina, do compromisso, da dedicação, sabe? Do respeito ao adversário. Então, a gente consegue exportar muito para a educação dos nossos filhos isso. Da competição, saca? E aí, tava faltando em mim. Tá faltando isso em mim. Por exemplo, pra mim, todo mundo que eu não consigo fazer um Iron Man. Então você não consegue realizar teu sonho. Pra qualquer pessoa. Eu sou gordinho. Bicho, eu vi cara transplantado com o coração fazendo. Eu vi nego de 78 anos. Eu falo assim, não consigo. Eu falei, consegue sim, pode ser groselha. Você realizou um sonho? Sim, então você vai. Então, eu fiz muito mais porque eu gosto de me desafiar fisicamente. Eu consigo exportar essas analogias pra minha vida. Então, meio que eu faço um treinamento a céu aberto. Sabe, um treinamento a céu aberto. E eu curto o estilo de vida saudável. Sou aquele cara que acorda 6 horas da manhã, eu não bebo. Mas você não bebe nada? Eu não bebo nada. Por quê? Porque eu simplesmente não tenho tesão. Mas... Eu também não. Quanto tempo você demorou pra treinar, pra fazer? Era pra ser um ano, né? Porque eu comecei em 2019. Só que aí veio a pandemia, né? Eu ia fazer a prova de 2020. A prova de 2020 aconteceu em 2022. Até que você ganha uma jaqueta escrita Finisher, que é o cara que cruza a linha, né? É muito legal essa sacada da jaqueta. Quando você, antes de começar a prova, é o único momento que você tem pra comprar essa jaqueta. Que é meio que dentro da comunidade do Iron Man, o cara que tá com uma jaqueta Finisher, pô, o cara é o cara. Porque essa é a única jaqueta que não dá pra você comprar. Você tem que cruzar a linha pra você pegar. Você compra antes, só pega depois. Você compra antes, pega depois. Se não cruzar, perdeu dinheiro. Tesão, hein? Que animal. Tesão pra caralho. Animal. Tesão pra caralho. Se não comprar, perdeu dinheiro. E é legal na hora que você cruza, velho, você põe a medalha e coloca uma jaqueta em cima de você. Bicho, você vai com aquela jaqueta, você se acha o cara, velho. Olha como é muito importante esses rituais, né, bicho? Então você treinou 3 anos. 3 anos. Treinei exatos 3 anos. Fiz em 10 horas e 28. Correu agora ano passado. Corri em maio. Maio. Fiz em 10 horas e 28. De 22. De 22. Loucura, hein? Foi. E como é que foi o processo da prova? Parou na corrida ou não? Foi direto? Fiz bem, cresci na prova inteira, fiz como mando figurino. Eu aquele cara que eu deposito muito, eu sempre depositei muito a minha crença, né, na disciplina. Eu sou o cara, por isso que eu sou apaixonado com vendas. Sabe aquela coisa, quando você tem aquela métrica, se você faz o processo certinho, você coloca X, vai sair Y?
Perfeito. Eu acho isso um tesão, cara. Alguns chamam de renda fixa. Não é? Alguns chamam isso de renda fixa da vida. Puta, cara, eu sempre acreditei demais. Tipo, colocou, vai sair, bicho. Sabe aquela coisa que nem todo time de venda tem a sua métrica de vendas, né? De cada 10, 3, 2. Então, bicho, só fazer aqui vai sair do outro lado. Por exemplo, eu tinha a convicção bruta que eu consegui fazer e ia fazer bem. Por quê? O difícil é o treino. A prova lá é impressionante. A prova lá tá todo mundo feliz. Todo mundo assim, porra, chegamos. Comenta aqui, chegamos, caralho, chegamos, vamos fazer. Porque o cara, ficou 3 anos. Sei lá quantos Ironmans eu fiz até fazer um Ironman. Por somar tudo, né? O meio Ironman, você fala. Não. Eu digo o treino. Sim, entendi. O quanto de treino. Quantos quilômetros e tal você fez até fazer aquela prova. Então, o difícil é o treino, velho. Mas antes dele, você já tinha corrido meio ou não? Aí eu fiz algumas provas meio que de teste, prova de alvo, que a gente chama, né? Mas prova de teste pra você sentir o corpo. E você continua treinando ou não? Eu vou fazer uma maratona esse ano. Esse ano eu vou fazer uma maratona. Ver como eu me saio só correndo. Porque fazer uma maratona depois de fazer, 6, 7 horas de força é um outro esporte, assim. Então eu quero ver como é que eu me dou só fazendo uma maratona, assim, full. Animal. Fiz em 3 horas e 30 a maratona do Iron, né? Caramba, você foi bem pra caramba, cara. Ver quanto eu faço só. Não, ele foi bem 3 no horas e Iron. 30. Foi bem. Não foi bem pra quem, iniciante ali. O Brasil ganha muito Iron? Porque tem bastante brasileiro que faz. Cara, o triatlon cresceu muito nos últimos anos, porque o esporte outdoor cresceu muito, né? Então é como o esporte, nadar, pedalar, correr. Acho que tem triatletas muito bons. Apareceu muita gente muito boa esse ano, mas quem tá dominando são os nórdicos, assim, os dinamarqueses, os suecos. Esses caras estão arrebentando a boca do balão. Os caras estão arrebentando. Muito bom. Da onde vem a paixão pelo Palmeiras, cara? Onde começou isso? Cara, família, né? Seu avô é palmeirense? Minha família toda é palmeirense, minha mulher também é palmeirense. Foi muito, eu acho que não tive opção, não. Palmeirense. Meu filho também já tem a tradição. Então foi muito mais uma coisa de família. E o que é mais legal, eu estava comentando, eu acho que todas as coisas que causam memórias afetivas, bicho. Saca? Tipo, por exemplo, você vai ter filhote. Logo menos você vai ter filho. Cara, tudo que você conseguir fazer pra criar memórias afetivas nele, cria. E eu tenho memórias de indo no estádio de futebol, aquela coisa junto e torcendo. Então eu acho tão legal, eu levo meu filho, porque eu tenho certeza que ele vai lembrar ele, o pai, indo no estádio, comemorando, celebrando. Então eu curto muito essas coisas das memórias afetivas. Por exemplo, uma coisa que muito empreendedor se perde é ter rotina de demonstração de afeto para as pessoas que são importantes. Rotina de demonstração de afeto. Por exemplo, pega a tua agenda. Todo mundo tem uma agenda fodida, aí um monte de reunião, coisa tal. Tá, mas o que aí tem de demonstração de afeto? Para as pessoas que você gosta. E a maioria das pessoas fala, caraca, não tem nada. Não tem uma coisa assim, ó, ligar para tal. Mandar uma mensagem para minha mulher. Sabe, assim, minha filha. Tem rotina de demonstração de afeto. Eu falo isso na minha aula. Há 4 anos, eu sempre faço alguma coisa no final do ano pra galera que me ajudou no ano. Isso é muito legal, bicho. Há 4 anos. Então, tem lá os nunca livros. te ajudei? Quê? Nunca te ajudei? Você não recebe meu WhatsApp no Natal? Caralho, cara. Caralho. Aquela mensagenzinha padrão. Caros amigos, chegamos até aqui e o ano foi incrível. Manda o áudio. Porra, no Natal eu recebi, o cara escreveu o Guilherme ainda. O cara copiou e colou a mensagem com o nome do cara anterior ainda, bicho. Continua aí. Mas... Pô, eu tinha que ter conferido o que eu fiz com cada um, tá ligado? Porra, não fala assim, porra, que filha da puta. Mas eu tenho. Eu tenho na planilha lá todos os nomes. A planilha vai se atualizando ano a ano. Eu vou adicionando as pessoas novas. Tirando algumas. E a ideia é meio que essa. É tipo, Entendi. Cara, pra quem eu ligo, pra quem eu mando mensagem, pra quem eu mando áudio, pra quem eu mando presente, pra quem eu mando lembrança. E aí, cara, todo mundo que me contratou pra uma palestra, que fez alguma coisa, cara, eu faço. E aí a galera às vezes fala assim, porra, de onde vem essa retenção que tu... Cara, é de tratar... Se importar. Se importar com as pessoas que se importaram comigo ali, que agregaram valor durante o ano. Então, você carrega muita gente que agregou valor no ano anterior pra você pro ano seguinte. Então, eu não tô sempre com gente nova. Eu carrega as pessoas há 5 anos, 6 anos que estão comigo, entendeu? Olha uma parada que minha mãe falou, uma frase que foi muito brilhante assim pra mim. Ela falou assim, filho, gratidão que a gente não demonstra é que nem presente que a gente compra, mas não entrega. Não adianta porra nenhuma.
por exemplo, aqui, quem que você é grato pra caramba da tua carreira assim? Mariana. Ele sempre fala isso. E você? Quem você é grato assim? Às vezes, porque há uma diferença, né? As pessoas confundem fama com importância. Tem gente que é importante e não tem a menor fama. Você vai falar que é o Otávio. Quem é o Otávio? Não, às vezes ele não é famoso não, cara. Mas foi um cara que no momento da tua carreira, porra, deu uma puta oportunidade pra você. Um momento desafiador pra caramba. Você tava querendo chutar tudo, o cara deu uma dica, deu um toque, te apresentou, fez uma ponte. Então o cara foi decisivo. E ter esse hábito, né, de... Por exemplo, você tem esse hábito de você reconhecer quem te faz bem. Eu sempre falo, palestra, frase, podcast, eu tenho. Reconhece mesmo. Isso é muito legal, bicho. Isso é muito legal. Muito bom, mano. Cara, você é um cara que virou uma marca e você criou vários negócios que muitas pessoas às vezes nem sabem que são seus. É. Você tem essa coisa do ter o conteúdo muito autêntico e ao mesmo tempo despersonificar. E quando a gente vê hoje, se fala muito da humanização dos negócios, das marcas contratando embaixadores, as marcas contratando. Queria que você falasse um pouco sobre essa tua visão, tipo, até onde você acredita na humanização dos negócios, na personificação, e até onde você acredita na não personificação, que por acaso é o que você acaba aplicando no teu negócio. Então, o Caio, ele é um canal onde ele tem uma audiência que ele direciona para marcas que não são o Caio, né? Para marcas que o Caio tá só nos bastidores, mas não na linha de frente ali de ser o canal, de ser a marca ser o Caio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vejo que é um processo, eu vejo que o mundo inteiro tá encontrando com esse limiar, né? Então, principalmente com as redes sociais, isso se potencializou muito, né? Que você tem contato de ser o rosto de uma marca facilmente. Como que eu acredito? Eu acredito que tem etapas. E você tem que seguir essas etapas. Eu vejo uma empresa como se fosse uma filha. E o objetivo dessa filha é que ela case e ter a família dela, que é o objetivo de você vender ela. Flávio fala muito isso, né? Uma empresa tem 3 objetivos: ou quebra, ou herda, ou é vendida. Eu acho que ninguém quer quebrar. Herdar, pode ser que não queira. Então, vender é o ápice, né, de qualquer grande negócio. É o reconhecimento do valor, né? Casar uma filha, eu ainda não casei minha filha, minha filha tem 7. Mas com certeza vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Eu vou fazer, caramba, o meu projeto deu certo. Meu projeto deu certo. Então, eu vejo que existem essas etapas. Eu acho que quando uma pessoa tenta, por exemplo, criar por exemplo, uma empresa que ela não existe a sobrevivência sem a proximidade ao pai, vejo que é um erro. Então, sem a proximidade ao pai, ela é deficitária. Por exemplo, no próprio Vente, quando iniciou o Vente, eu dei muito pezinho. Eu transferi um pouco da minha credibilidade, um pouco do meu fluxo, um pouco dos meus números pro Vente. Mas uma coisa que eu sempre fui educando lá a turma é: não conta com arrasta pra cima, tá? Tem hora que eu não faço propositalmente. Porque assim como eu preciso dificultar a vida dos meus filhos, porque senão eu crio filhos bunda mole pro mundo, eu também tenho essa estratégia, a mesma coisa que na empresa. Às vezes eu dificulto a vida do time comercial. Eu sei que se eu fizesse uma raça pra cima ia ser muito mais aluno, a meta ia ser batida 2 dias antes do prazo. Mas eu sei que tem coisa que funciona. E tem coisa que eu falo, tem coisa que funciona e tem coisa que duplica. O que é coisa que duplica? E se eu bato a cabeça e morro, o negócio quebra? Sabe? Funcionaria aquele arrasta pra cima naquele momento, mas não é o melhor pra eles agora. Então eu vou muito nesse limiar. Sabe? Sempre pensando, eu tenho uma tendência em pensar no longo prazo. Eu tenho uma tendência. O meu fluxo é 10, 10, 10. Quando toma uma decisão é 10, 10, 10. O que é? O que vai ser melhor para a empresa em 10 anos, 10 meses e 10 minutos? É nessa ordem que segue. 10 minutos, melhor coisa para a empresa, 10 minutos, uma raça para cima. E 10 meses? Puta, e 10 anos? Posso nem estar aqui mais. Então eu sempre esse 10, 10, 10 nesta ordem. Muito bom. E aí eu vejo que é um processo. Eu acho que é um processo, é muito importante se humanizar. Você não humaniza só uma empresa trazendo o rosto de quem comanda ela, mas também dando vida. Vocês fazem isso muito legal, muito brilhantemente no G4. Você vê vida, né, no perfil, e a galera mostrando, e vê a galera. Então você humaniza, não só em cima de uma pessoa, de um time no geral. Então eu acho isso importante. Mas é assim que eu faço, cara. É assim que eu faço essa parte desse desafio gostoso, que é você da personificação ou não personificação. Isso se transpõe muito também no dia a dia de uma empresa, né? Exato. No fim do dia, cara, o papel do líder da empresa é se tornar desnecessário para a empresa, se tornar dispensável para a empresa. Exato. E vem nessa mesma pegada que você falou, né? Você trouxe pessoas boas, colocou bons processos, colocou tecnologia, tem um sucessor
Isso te libera tempo para você dar o seu próximo passo e pensar daí em 10 anos da empresa e não nos 10 minutos. Não ficar ali no operacional nem no tático, mas ficar muito mais no estratégico. Sim. E eu gostei muito dessa história que você falou, que você dificulta a vida dos teus filhos. Na verdade, você não está dificultando, você está ensinando a eles como é viver a vida sem depender de você. Isso você vai desmamando aos poucos também. Quantas vezes, por fechamento de mês, eu sei que uma live, uma raça pra cima, passa 2, 3 milhões. A meta. Sei que se eu faço uma campanhazinha, uma semana eu puxo, só que olho pra todo mundo, às vezes eu me lasco. Mas às vezes a gente fica, às vezes até, eu junto o time comercial, às vezes inteiro lá do Vênus, a gente fica até 2 horas da manhã, fica chinelando. E eu junto, pego ligação, fecho eu troco de nome, né? Às vezes eu troco de nome porque, pô, não vale o Caio, né? Troco de nome, eu viro César, sabe? E eu começo ali, ó, tá junto com eles porque eu sei que vai dar mais trabalho, mas vai ser melhor pra eles. Então eu sempre tô... A gente faz isso aqui também. O último dia do mês tem um ritual. Eu, o Thales, Nardon, a gente grava vídeo, manda áudio, fica aqui, fica no escritório, fica com eles até o final do dia. Isso cara, é muito louco quando você é pai, você vê exatamente igual. Por exemplo, puta, ia ser muito mais fácil pra minha filha se eu resolvesse o problema dela pagando a conta, que ela se enrolou. Mas não, tem que mostrar pra ela o caminho de como que resolve. Porque tem aquela coisa, né? Eu acredito muito, eu trago isso pra minha filosofia de vida, né? Que pesque pra alguém, alimento durante um dia. Ensina a pescar, alimento pela eternidade. Sabe? Então eu sempre vou nesse limiar da influência que eu gero com a minha marca pessoal pra qualquer coisa profissionalmente que eu tô envolvido. Então sempre... Às vezes eu perco velocidade. Sabe? Eu vou mais devagar e tá tudo bem. Tem muita coisa mas eu acho que você tem... Sabe? Você transmite esse você tem que saber dosar. É isso. Exato. Você transmite isso. É. Esse... Como é que eu vou dizer? Essa felicidade, cara, de ter esse balance na vida, de, cara, Exato. o que eu quero? Pô, na época que você ganhava um dinheiro pra cacete e todo mundo vendendo startup e imprensa e não sei o que lá, e milhão pra cá, milhão pra lá, e tu sempre, pô, parabéns do caralho e tal, e, pô, continua ali no teu livro, na tua parada, no teu negócio. Então tu tem essa... Eu acho que tu reverbera muito esse equilíbrio, sacou? Sim. Se eu pudesse falar uma pessoa hoje que representa equilíbrio, é tu. Pô, valeu. É você. De família, de tudo, assim. Eu acho. Sempre muito satisfeito. A palavra é satisfatório, sabe? Satisfação. Grato. Cara. Você muito tem grato, satisfação. Sabe? É sempre assim, tipo, cara, porra, onde você mora, o carro que você tem, a família, o trabalho, é sempre, cara, eu tô bem, tô feliz, tô fazendo no tempo que eu quero, na velocidade que eu quero. Nunca fui gravar podcast, e-book, o que for, você todo fudido, enrolado, falando caralho, tá, não sei o que lá. E eu fazendo até um trocadilho comigo. Nunca envolvido em 300 coisas diferentes, que é um negócio que eu acabo gostando, mas que pode ser um vício ruim, mas nunca. Sempre focado, sempre nas tuas 3, 4 coisas, sempre nas suas coisas. Sempre tudo muito ponderado. Teu escritório que eu fui lá, o sobradinho perfeito, aí depois... Sabe? Então eu sou fã, assim, da cadência com que você vem construindo as coisas. Eu sempre fui um cara muito... poucas coisas. Assim. Tem gente que é multitarefa e desempenha melhor. Eu sempre fui um cara de poucas coisas e profundo. Eu sou um cara muito mais em T do que em L, né? Uhum. L geralmente é aquela coisa assim, né? Muitas coisas e tal. Eu sou pouquinhas coisas, profundo. Então eu sou aquele cara das poucas coisas, profundo. É o jeito que eu opero, sabe? Muito bom. Muito bom. Cara, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Tirando o nascimento dos filhos. Cara, de longe meu casamento foi o dia mais importante da minha vida. Bem mais que o nascimento dos meus filhos. Ah, é? Bem mais. De longe. Conta aí, isso, como né? é que foi isso? Como é que você conheceu a Cara, família? porque o casamento, pra mim, ele... Se você chegar pro meu filho, pro Theo, pra Bela, pra Mia, se você perguntar... Pra Mia não, que ele tem 1 ano, mas pro Theo e pra Bela principalmente, quem é a pessoa mais importante na vida do papai? Os dois, a mamãe. Eles perguntam por quê? Porque se não é a mamãe, não é a gente. Eles vão falar exatamente isso. Quem é a pessoa mais importante na vida do papai? Na hora eles falam a mamãe. E felizes. Mamãe, papai é mamãe. Por quê? Porque se não é a mamãe, não era a gente. Então, meu casamento foi um dia onde eu falei assim, caramba, começou o maior projeto da minha vida. Sabe aquele lance? Começou o maior projeto da minha vida? Os filhos são grandes ápices desse projeto, mas aquela coisa do... Quando você assinou, aquele contrato, começou a empresa, sabe? Então, meu casamento, ele tem muito isso na minha cabeça. E eu sei, outra coisa, né? Eu sou muito do... Eu fico que a nossa geração, principalmente, tá muito desacreditada do casamento, né, bicho? Nossa geração, assim... A nossa é uma das últimas. Essa que tá vindo aí, pior ainda. Desacreditada do casamento.
E eu acredito demais, cara, na vida 2 e tal. Enfim, cada um do jeito que Porque quiser. essa geração ela é criada e radicalizada sem a palavra do longo prazo, né, cara? Do compromisso. Família. Recorrência. Nada dos caras como é que você vai... um trabalho 35 anos. Eu não vou trabalhar com a mesma coisa de 35 anos. Você pega os próprios youtubers, os caras dessa nova geração, o cara é tiktoker no ano seguinte ele vira artista, no outro ano ele abre uma marca... os caras vão pivotando. Por exemplo, o tempo as pessoas inteiro. olham pra mim e falam, porra, 3 filhos, 36 anos. Às vezes eu me pergunto, cara, aonde 3 passou a ser muito? As famílias estão encolhendo, Eu acho isso uma loucura também. entendeu? Então, um dos projetos mais legais, aonde que 3 em algum momento passou a ser muito? As pessoas olham pra mim e falam assim, você vai mais um? Claro, vou, mais um. E eu sou aquele cara que não sou aquele cara chatão querendo que todo mundo tenha filho. Não sou aquele cara, porque às vezes tem amigo chatão que fica querendo ter filho. Não, eu sou aquele cara, meu. Você pergunta pra mim minha opinião. Cara, tem que ir mais jogo do Palmeiras com a minha esposa, com meus moleques lá. É. Compartilhar com ele, pô. Botar Colocar a num grupo de Amanda pra falar com a WhatsApp Amanda Fabi. e sair. Ufa. Mas eu Vambora, gosto de trazer o vambora. casamento o dia mais importante porque, bicho, pra todo mundo que aqui, rapaziada que é casada aqui, cara, teus filhos daqui 15 primavera tá fora, 20 primavera, tua mulher vai estar contigo até o final da vida, bicho. Vai até o final da vida. Então cuida dessa mulher, honra ela, faz o que for. Teu filhote daqui 20 anos, esquece, ele é do mundo. A Fabi trabalha contigo? Sempre. Ela sempre tá do meu lado, conectada com alguma coisa. Até a marca de joia dela, a Esmera, que tá indo muito bem. Explodiu ano passado. Tá indo muito bem a marca de joia dela. Começou com uma paixão, ela começou a desenhar joia pra ela. E as pessoas perguntavam, pô, que lindo, quem fez eu? Aí as pessoas começou, pô, passaram, bombou. Mas ela tá sempre comigo, assim. A gente é parceirão. Divido tudo. Ela é cúmplice mesmo de vida. Animal. Muito bom. Muito bom. Louco, né? Muito bom. Difícil de ver isso hoje em dia. Irmão, pergunta... Você, o Jota também. Puta, eu casei, eu tinha 21, bicho. Não, Nossa, na verdade, casou conheci ela, eu tinha 21. Então, acho Cara, que tá mas 15 é anos aquilo, já. né? É um pouco do óbvio. Você pega você, Flávio e Joel, os 3 caras, mesmo pensamento de família, mesma parada. O Flávio tá há quanto tempo lá? Ele fala com a mulher, 30 anos. Sim. Tu tem um desafio quando sair daqui. Esse eu quero ver se tu é bom vendedor. Qual? O Flávio já marcou de vir aqui, sempre se enrola pra vir. Não, vamos. Conta comigo nessa missão. Grava um vídeo pra ele aí, Tá. manda pra ele, pelo amor de Deus. Não, ele adora vocês, cara. Esse ano tem que Ele sair adora esse vocês. podcast. Adoro A gente vocês também três. gosta A muito gente dele, gosta viu? muito dele. É. E a galera do podcast, ele é o nome mais pedido. Ah, então, ele é a foda gente demais. precisa dessa ajudinha. Já pedi pro Joel, já pedi pro Anderson. Esse ano sai, se Deus quiser. Não, vai rolar. Contem comigo. Boa. Cara, se você pudesse acabar com um problema no mundo, um superpoder em um estalo de dedos, qual problema você acabaria? Cara, com problema, velho. Nossa. Bicho, eu acho que seria. Nem sei se existe, vai falar uma palavra. A desesperança. Sério. Uma vez eu vi o Cortella falando que é o seguinte: que a única coisa que a gente tem que ter quando não tem mais nada é esperança. Se acabou ela, acabou tudo. Quando você tem esperança, bicho, você tem ali o ponto de partida pra qualquer tipo de virada. Perdeu a esperança. Às vezes você tem tudo, tem gente que perde e abre mão. Então acabar com a desesperança. Não tem coisa pior do que você conversar com alguém e a pessoa tá completamente desacreditada. É triste, cara. E quem tá do outro lado, você fica com um sentimento de impotência tão grande, porque é aquela expressão, né? Aquele que acredita que pode, aquele que acredita que não pode, ambos estão certos. Obviamente, tem muita gente que tá numa circunstância duríssima, que a desesperança, ela tá batendo na tua porta todo dia. E tem aquele... Flertando, né? E tá flertando, e tem o botãozão na desistência, né? Todos nós temos esse botão na desistência. Tem um botão na cara de qualquer ser humano que é o botão na desistência. Quando você tá bem, tá feliz, ele fica pequenininho no cantinho direito ali, ó. Então você nem repara muito nele. Quando começa a dar errado, tá isso, problema, isso, o casamento tá ruim, a família tá legal, a empresa tá uma bosta, tá faltando grana, o botão vai vindo. O botão vai vindo. Tem gente agora que tá com as mãos amarradas, mas o botão tá na cara, assim, ó. Então, a desesperança faz esse botão ficar grandão, velho. Tem gente que esse botão é tão grande que o cara faz besteira. Então, seria a desesperança. Boa. Mais alguma consideração, Bruno Nardon? Uma mensagem final aí pra turma. Cara, uma mensagem final pra todo mundo é... sei lá, acho que como eu citei o Cortella, eu vou citar uma das frases mais lindas que eu ouvi dele quando a gente foi fazer um evento na Bienal juntos. O Cortella é um querido, eu adoro ele. E ele falou uma coisa que eu, como vendedor, falei assim, caramba, líder de equipe, eu assim que comecei minha carreira, ele falou o seguinte, todo poder que ao invés de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve.
Olha isso, todo poder. Que ao invés Olha de... aqui a tecnologia. Todo poder que ao invés de servir, serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Então todo mundo que tem uma competência, uma característica, coloca em prol ao outro, ninguém vai ser mais bem recompensado que você. Quando o vendedor saca isso, quando o empreendedor saca isso, que ele usa uma capacidade que ele tem em prol do outro, ele vai ser o mais bem pago, a vida muda, entendeu? Então acho que essa é a reflexão que eu queria deixar com a turma, que essa frase foi muito foda quando eu vi pela primeira vez. Muito bom mesmo. Animal. Muito porrada. Irmão, Animal, obrigado. Fruto do coração pelo teu extremos, tempo. hein, velho? Vocês Porra, levam o papo obrigado. em umas zonas legais, hein, bicho? Obrigado isso? mesmo. Top, eu que agradeço, continuo arrebentando, sabe que eu sou fã de vocês três. Pô, tamo Obviamente junto, que a gente apresentando toda a acompanha galera. tudo lá também, é fã demais do que vocês estão fazendo. E vamos que vamos. E principalmente de você, irmão. Tamo Vambora, junto. conta sempre comigo. Você tem que ir lá no jogo do Palmeiras com a gente. Vamos Bora. marcar. Você torce pra... Flamengo. Flamenguista. Eu torço porra. pra quem ganha. Flamengo, no caso. Então vai ser fácil trazer ele pro Palmeiras, né? Não, Vai ser facinho. Vamos no Flamengo e Palmeiras? Flamengo, Pô, Vamos, esse é jogaço. Eu esse gosto é do jogaço. Flamengo, velho. Sabe que eu gosto do Flamengo. Cara, a Tenho gente empatia pelo assistiu um jogo, Palmeiras e Flamengo, Cara, tinha que ter final filmado da essa Libertadores, há uns 2, 3 porra. anos No atrás. G4, no G4. 2 anos atrás, acho Aquele que que o foi. Palmeiras ganhou? O Palmeiras ganhou. Mas, cara, Que foi o aquele que o Não, Palmeiras... não. Não. Não vai falar que o Aquele Flamengo que perdeu, o Flamengo entregou. né? Não. O cara entregou. Esse cara deve estar com um botão da desistência aqui, ó. Deve ter virado um totem. Esse jovem tem um botão da desistência do tamanho de um totem. Não, mas eu respeito muito o time do Flamengo. Puta timaço, velho. O Flamengo tá com puta time. Cara, mas esse jogo foi sensacional. A gente saiu, foi pra prorrogação, não foi? Cara, o Flamengo fez 1x0, eu acho. Aí fez, Foi, aí nossa, fez ele- 1x1, aí nossa, fez ele 2x1. Eu tava com o Aí Diego fez Ribas há 2x2. umas 2 semanas atrás. Era no dia 7, 8, que parou agora de jogar. O Flamengo tá com puta timaço. Tá, irmão. Tá Ele puta parou? timaço. Parou de jogar. Fez a despedida dele no ano passado. Boa. Irmão. Toda a cara também. Vamos lá, faz o Bom, fechamento aí. Galera, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir o nosso canal no Instagram, @podcastextremos. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, de seguir a gente no Spotify, em qualquer plataforma que você estiver ouvindo esse conteúdo. E deixar seu comentário, dizer aí o que você gostou, quais foram os pontos que você mais gostou, que você mais curtiu. Compartilhar esse episódio também nos grupos de WhatsApp, no Telegram, na tua rede social, para ajudar a gente aí a impactar mais pessoas aí, a contribuir. Acho que essa foi a palavra aí dessa conversa, a contribuir mais ainda. Um agradecimento especial para Salesforce, que é a solução para você cuidar do seu cliente 360, que é mantenedor aí desse projeto incrível aqui dos A extremos gente usa no Wiser. junto. Usam? Sim, Salesforce. Sensacional. Animal. Legal. Bom, então fica aí, bora vender, tamo junto e até o próximo episódio. Valeu! Galera.